olhar para a natureza que você percebe que alguém fez, que alguém criou, que alguém desenhou, que fez todas as coisinhas perfeitas no seu devido lugar. Não foi uma explosão no mato de eucalipto, então deu uma explosão no mato de eucalipto e caiu pilhas e pilhas e pilhas de folhas de ofício, prontinhas aqui para ser usadas. Não foi isso que aconteceu. Não é dessa maneira que acontece. No caos não dá para existir ordem. E se existe ordem é porque alguém organizou. Se existe ordem é porque alguém criou. E se alguém criou, alguém está por trás de todas essas coisas. É simples, é só olhar para a complexidade de um ser humano. Olha desde o nascimento do ser humano, olha o nascimento de uma criança. Olha tudo que passa essa criança, né, no ventre da sua mãe até ser um bebê, até crescer. Isso é muito complexo. Não dá para acreditar que veio através de uma explosão, que foi feito aleatoriamente e aconteceu. Não, existe uma ordem, existe um sentido e existe tudo aquilo que existe, porque é um Deus que criou. E esse Deus, conforme a Bíblia diz, esse Deus, Ele existe. Ele é o seu Pai. Ele quer ter um relacionamento contigo e comigo, todos os dias. Simplesmente porque Ele é bom. E Ele nos ama incondicionalmente. Não depende daquilo que somos, daquilo que fazemos, mas porque somos filhos. A Bíblia fala que o justo, ele vive por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então às vezes nós achamos que nós agradamos a Deus fazendo coisas. Às vezes nós pensamos, o cara vai lá, ele prega, então ele agrada a Deus. Não, não, não. A Bíblia diz que o único jeito de agradar a Deus é com fé. Aquele que tem fé, ele agrada a Deus. Não há outra maneira. E nós vamos logo entender o porquê disso tudo. Então a nossa verdadeira batalha é a batalha da fé. Repete comigo, a minha verdadeira batalha é a batalha da fé. Todos os dias. Amém? Mas onde acontece essa batalha? Acontece na minha cabeça, na sua cabeça, nas nossas mentes. Sabemos que há seres espirituais, demônios, anjos, que estão, né? Nós não conseguimos vê-los, mas sabemos que muitas coisas são influenciadas por eles. Mas principalmente todos os dias, eu e você recebemos dardos inflamados do maligno, como a Bíblia relata, na nossa mente. Pensamentos que nós recebemos da nossa mente. E às vezes nós não compreendemos se esses pensamentos são meus, são pensamentos de Deus, ou pensamentos do nosso inimigo, do diabo. Mas é o que acontece. Vou dizer para você, o diabo ele nunca vai aparecer com um tridente na mão, né? E dizendo, eu sou o diabo, quero falar com você. Não, ele nunca vai se manifestar dessa maneira. Então como eu posso saber que um pensamento é da minha mente e não é meu? Toda vez que vier um pensamento na sua mente e gerar angústia, gerar prostração e gerar medo e incredulidade, não procede de Deus. Não procede de Deus. Porque hoje, como nova criatura, a minha mente, a Bíblia diz que a minha mente é a mente de Cristo. Cristo não pensa algo que me deixa prostrado. Cristo não pensa algo que me deixa angustiado. Cristo não pensa algo que me deixa para baixo, cabisbaixo, incrédulo. Cristo não pensa dessa maneira. Se Ele não pensa dessa maneira, esse pensamento não procede de Deus. Ele procede do maligno. Para quê? Para me abater, para me deixar frustrado, para me desistir. E esse pensamento ele vem todos os dias na nossa mente.
eu gostaria de saber mais sobre isso. Te convido a fazer o Conexão. Porque no Conexão você vai aprender sobre tudo isso. E eu vou dizer para você, a partir do momento que você conseguir compreender e discernir quando é a voz de Deus e a voz do diabo na sua mente, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos pensamentos achando que é de Deus. Nos prostra, nos deixa cabisbaixo, né? Às vezes chegamos no culto e recebemos uma sugestão na nossa mente. Uma sugestão muito louca, pensamento muito fora da realidade. E antigamente como é que eu agia? Antigamente eu recebia o pensamento e dizia, meu Deus, como é que eu posso estar pensando isso? Misericórdia da minha vida, Jesus, me perdoa. Eu estou dentro do prédio da igreja, estou pensando essas barbaridades. Senhor, tira de mim esse pensamento. Porque eu não tinha discernimento de onde vinha o pensamento. Mas hoje eu tenho discernimento do pensamento que vem de Deus e o pensamento que vem do maligno. E quando vem do maligno, eu repreendo, eu rejeito. E eu entendo que não vem de Deus, mas vem do maligno. Então muitas vezes nós vamos passar situações difíceis, porque nós não conseguimos compreender da onde são gerados e onde vêm os nossos pensamentos. O diabo, ele sempre vai nos abater, sempre produzir medo. Tá, mas você pode perguntar aí, as minhas emoções? As minhas emoções, elas só respondem ao pensamento ou à informação que eu recebi na minha mente. É só uma resposta. Como assim uma resposta? Se você recebeu uma ligação, teu pai foi para o hospital, está passando mal, mas eu não sei como ele realmente está. Você recebeu essa informação. O que vai ser gerado em você? O que vai ser gerado em nós? Vai ser gerado, primeiro é descarregado uma dose de adrenalina no nosso sangue. E isso vai nos fazer com que a nossa corrente sanguínea acelere o nosso coração. E a partir daí vai começar sendo gerados pensamentos. Será que ele está mal? Será que eles não me mentiram e ele está morto já no hospital? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquele outro? Se você continuar alimentando esses pensamentos, você vai morrer antes que ele. Antes que ele. Mas o que eu devo fazer nesse momento? O meu pai está nas mãos do Senhor. O Senhor guarda ele, cuida ele. Eu vou fazer aquilo que é possível, na hora certa, no momento certo, em calma, em tranquilidade, porque eu sei quem cuida da minha vida. Eu sei quem é aquele que cuida da minha família, quem guarda a minha vida e quem cuida de todas as coisas. Então, esse deve ser o nosso posicionamento. Eu vou dizer algo para você muito sério nessa noite. Você deveria anotar aí. Quem controla o seu pensamento, controla a sua vida. Vou repetir para você. Quem controla o seu pensamento, controla a sua vida. Porque ele vai te levar para onde ele quiser. Porque os nossos pensamentos, eles se tornam crenças, e essas crenças, elas se tornam aquilo que nós vamos reproduzir, aquilo que nós vamos fazer no dia a dia. Então, quando você recebe da palavra de Deus, as crenças que você tinha antes, você começa a substituir elas pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Por isso, a palavra de Deus diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Pela renovação da nossa mente. Então agora, através da palavra de Deus, a minha mente é renovada, e renovada, e renovada. Eu substituo aquilo que eu pensava antes, pelos pensamentos de Cristo, e por aquilo que a palavra de Deus me instrui. Então o meu modo de pensar, ele se torna outro. Ele muda. Eu quero dizer algo para você muito sério. Toda a estratégia do diabo contra a sua vida consiste em minar a sua fé. Em minar a sua fé. Em te deixar incrédulo,
em não crer nas promessas, em não acreditar naquilo que a palavra fala a seu respeito. É só isso que ele precisa fazer. Porque quando ele te prostrar, quando ele conseguir dominar a sua mente, você está fora. Então a fé, ela é a chave daquilo que nós precisamos. Ninguém avança sem fé. Você fica paralisado. Como vai avançar? Tá, mas eu quero um exemplo prático disso na minha vida. Exemplo, vou te dar um exemplo prático. Ele lança dúvida a respeito do amor de Deus por você. Todos nós passamos por situações difíceis. Como o Marciano acabou de falar aqui. Ele acabou de relatar uma situação que ele passou em Deus. Sabe o que o diabo vem e lança na sua mente? Ele diz assim, ó, na primeira pessoa. Ele não fala como se fosse outra pessoa falando. Ele fala na primeira pessoa. Marciano, se Deus te ama tanto, por que Ele permite que você esteja passando por essa situação? Marciano, se Ele te ama tanto, que Ele te guarda tanto, por que tu está nesse lugar? Você consegue discernir? E daí, eu pergunto a você, você começa a colocar em xeque o amor de Deus por você. E quando você coloca em xeque o amor de Deus por você, eu te pergunto, que fé você vai ter para orar? Você vai ter fé para orar? Você vai ter fé para pedir? Se você nem acredita que Deus te ama, por que Ele vai te dar algo se Ele não te ama? Você consegue discernir como pensamentos, eles fazem com que nós rapidamente somos levados à incredulidade, desistimos da fé, abrimos mão da fé, e às vezes até cremos que isso é uma verdade, mas nós não podemos se posicionar dessa maneira. Os pensamentos virão, eles vão apontar aquilo que é uma realidade na nossa vida. Eu já passei por isso, eu já vivi isso, em que na minha mente vinha o pensamento, tu está fazendo a obra de Deus? Por que tu está desse jeito? Por que você está passando por essa situação? Por que você está passando por esse momento? Desiste de tudo, não adianta. Mas a palavra de Deus diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Todo pensamento do maligno, tudo aquilo que foi jogado na minha mente, que não condiz com a palavra de Deus, que não é a palavra de Deus, seja retirada, anulada e cancelada da minha mente, no nome de Jesus. Então nós precisamos ter esse discernimento. Outro exemplo, estou pedindo restituição nesse tempo, estou orando por restituição, a palavra é de restituição, então eu creio que eu vou ser restituído, mas daí vem aquela sugestão na sua mente, aquele pensamento, mas tu crê que vai ser restituído? Mas você nem dizima, você não oferta, você vai só no culto de ceia e nos outros cultos nem vai mais. Como é que você acha que pode ser restituído? Esse pensamento vem na nossa mente. Ou seja, o que faz esse pensamento? Ele aponta para a sua justiça. E quando ele aponta para a sua justiça, você vai só achar defeito. Pois é, realmente, eu nem orei o suficiente hoje. Nem orei hoje, saí correndo de casa, fui trabalhar, voltei, dormi, estava muito cansado, nem orei. Lá na empresa eu acabei mentindo. Eu teria que ter dito isso para o meu patrão, mas eu acabei mentindo. Eu acabei passando a perna naquele colega de trabalho. Eu acabei fazendo isso, eu acabei fazendo aquilo. Eu discuti com a minha esposa em casa. Tantas as coisas que apontam para a nossa justiça. Sempre o diabo vai questionar o meu e o seu merecimento. Sempre. E quando nós olharmos para nós, não vai haver mérito em nós, porque a nossa justiça foi perfeita. Existiu um único justo que entregou os nossos pecados naquela cruz e nos fez justo
Mas até isso é pela fé. Se você não crê que é justificado nele, em Cristo, você vai ficar olhando para você, e você não vai ter fé para receber. Sinto te dizer isso. Se você ficar olhando para os seus defeitos, por seu merecimento, para a sua performance, você não vai ter fé para orar e crer que Deus vai te dar, que vai receber algo de Deus. Como alguém que olha para si pode ter fé para receber algo de Deus? Ele não merece. Por que eu fiz toda essa introdução? Eu quero te mostrar algo nessa noite. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. É te mostrar como a sutileza dos pensamentos, eles minam a nossa fé. Eles nos levam à incredulidade. Eles nos levam a desistir das promessas de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Qual você acha que foi o primeiro pecado da humanidade? A maioria das pessoas, elas acham que foi a desobediência o primeiro pecado da humanidade. Mas não foi a desobediência. Também houve desobediência, também houve. Mas não foi a desobediência. O primeiro pecado da humanidade foi: Deus disse a Adão: Adão, esse jardim aqui, o jardim do Éden, esse jardim das delícias, todo esse jardim é seu. Tudo isso é seu. Mas existe uma única árvore que é minha. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é minha. Essa não é para você comer. Do fruto dessa árvore não é para você comer, porque essa é minha. Todas as outras são tuas. É para o teu desfrute. É para você comer. Mas, em Gênesis 3, não precisa abrir a Bíblia lá, você depois lê em casa, a palavra de Deus diz que a serpente, a mais astuta de todos os animais, ela veio até Eva, e ela pergunta para Eva: é verdade que Deus disse que nenhuma dessas árvores vocês podem comer? Vocês percebem a sutileza que a serpente, como ela coloca diante de Eva? É verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas essas árvores do jardim? Eva olha, fala com a cobra e diz: não, Deus disse que nós só não podemos comer da árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comermos, nós vamos morrer. Mas a cobra diz, o que a serpente diz para ela? É certo que não morrereis. Você não vai morrer, não vai dar nada. Foi isso que a serpente disse para ela. E você sabe a história, ela pegou do fruto, né, desejável aos olhos, né, desejou e comeu do fruto. E Adão também comeu. Qual foi o primeiro pecado? Não crer na palavra de Deus, que Deus disse: tu vai comer, Adão, tu vai morrer. E acreditar na palavra da serpente. Toda vez que nós não cremos na palavra de Deus, nós chamamos Deus de mentiroso. A incredulidade foi o primeiro pecado. Deus falou e a cobra falou, mas a decisão, ela estava nas mãos de Adão e de Eva. Da mesma forma hoje, em qual voz nós vamos confiar? Na voz de Deus ou na voz da serpente? Essa decisão está nas nossas mãos, está na minha mão e nas suas mãos. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Eu já decidi que eu quero ouvir a voz de Deus e andar por Ele, crendo nas suas promessas, crendo na restituição, crendo na palavra que Ele estabeleceu para nós esse ano, porque é a promessa dEle para nós. Amém? E a Bíblia diz, eu quero falar para você, o que é fé? Hebreus 11:1 diz o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é algo que eu tenho uma convicção, eu tenho uma atitude, como o Juninho falou antes aqui. Não é uma fé passiva, sabe? Eu posso dizer para vocês, Deus cura, e você concordar comigo, na mente de você, dizer, Deus cura.
mas você ter uma enfermidade e não ser curado. Por quê? Porque fé não é só um entendimento mental, não é só um saber com a mente, é uma convicção, é uma certeza, é algo que desce para o coração. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso sair do meu lugar, prostrado da onde que eu estou, e preciso ter uma atitude de fé. Eu preciso ter uma atitude de fé. Eu preciso ter uma certeza. Eu preciso ter uma convicção. Isso é fé. É uma convicção, uma certeza daquilo que Deus é, daquilo que a palavra de Deus é. Eu vou dar um exemplo para você. A maioria aqui é pai e mãe. Pegue e coloque seu filho em cima do muro da sua casa. Abra seus braços e diga para ele pular. O que vai acontecer? Ele vai pensar: será que o meu pai consegue me segurar? Será que eu não sou muito pesado? Mas se ele confiar em você, ele vai pular. Porque agora ele pulou, então ele vai seguir a sua instrução. Ele vai seguir a sua instrução, porque ele confiou e pulou. Isso é um bom teste para você fazer com seu filho em casa. É um ótimo teste para você fazer com seu filho. Por quê? Porque como ele creu que o pai segura, ele se jogou. Quero dizer algo para você: Deus está esperando muito de nós se jogar nos braços dele, como nosso pai. Parece que é um pulo no escuro, parece que é impossível, mas tem coisas que nós vamos viver em fé, que você vai ter que decidir pular nos braços do seu pai. Você vai ter que decidir fazer coisas que ninguém fez. Você vai ter que decidir sair da sua zona de conforto, aonde todo mundo vai dizer: é loucura, para com isso. Sabe que há poucos dias atrás, a Mari, de Santa Cruz, vocês conhecem a Mari, que está à frente do projeto, como diretora do colégio, em Santa Cruz, o Colégio Batista da Paz, e ela largou o seu trabalho. E eu olhei aquilo, comentei ainda com a Mari: que loucura isso. E hoje, fazendo a ministração, o Espírito Santo me disse: sabe aquilo que você achou loucura? Foi justamente aquilo que você fez lá em 2014. Parecia loucura. As pessoas diziam: tu é louco, vai fazer isso? Para com isso. Você vai abrir mão disso, abrir mão daquilo. Isso é pular nos braços do Senhor. É confiar contra as circunstâncias. É confiar mesmo não vendo. Isso é fé. Aquele que tem fé para se jogar nos braços do Senhor vai viver coisas que muita gente não vai viver. Não tem a ver com o seu merecimento, não tem a ver com a sua maneira de ser ou não ser. Tem a ver com fé. Tem a ver com um coração que crê. Porque jamais Deus decepcionou aquele que crê nele. Jamais Deus decepcionou. Mas o que limita você de receber não é Deus, é a sua fé. A sua fé limita você de receber mais de Deus. A sua fé que limita você de receber restituição. A sua fé que limita você de receber em dobro, 100 vezes mais. É a sua fé, a convicção, uma certeza da palavra de Deus, daquilo que Ele fala na sua palavra. Hebreus 11, 4 e 5 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da tua transladação, obteve testemunho de haver
agradado a Deus. Esse homem aqui, Enoque, ele não recebeu porque ele fazia algo para Deus. Ele não recebeu porque ele era bem comportadinho. Ele recebeu porque a fé dele agradava a Deus. E ele não passou pela morte, ele foi transladado. Tamanha era a fé dele. Amém? Você consegue crer nisso? Quem crê, honra a Deus, porque a fé honra a Deus, chamando de verdadeiro. Então a sua fé, ela honra a Deus. Por quê? Porque ela chama Ele de verdadeiro. Fé é tomar como verdade o que Deus falou nas Escrituras. Em toda a Bíblia, existe 7.000 vezes que a palavra diz assim, 7.000 vezes que menciona que Deus disse ou que Jesus disse. E eu vou dizer algo para você. Se Ele disse, é promessa. E se é promessa, Ele vai cumprir. Mas a quem? Aquele que tiver fé, aquele que tiver convicção, aquele que tiver pegar a palavra como uma verdade e no seu coração e se mover em fé para aquilo que espera no Senhor. Amém? Porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Pode passar 1 ano, pode passar 2, pode passar 5, mas Ele vai cumprir. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo, existe o sim e o amém. O sim e o amém está à disposição daquele que crê, daquele que tem fé em todas essas promessas. Eu quero conhecer essas promessas. Eu quero conhecer aquilo que é para mim, aquilo que é para você. Por isso que o primeiro pecado foi algo tão sério. Não foi só a fruta. Às vezes eu escuto pessoas que falam assim: mas Cristiano, não parece algo desproporcional só comer a fruta e acontecer tudo o que aconteceu? Não foi só isso. Por quê? O incrédulo chama Deus de mentiroso. Porque quando Adão, ele foi incrédulo, aconteceu uma ruptura, aconteceu uma separação entre Deus e o homem. E agora, só há um caminho, só há uma maneira de nós voltarmos para Ele. Só a fé tem poder para te conectar de novo a Deus. Só a fé. Só a fé organiza todas as coisas novamente. Por isso que quando nos convertemos e permanecemos nele, em Jesus, a nossa vida vai sendo transformada, dia após dia. Por quê? Nós estamos conectados novamente à fonte, que é Deus. A transformação, a mudança, porque eu conheço a palavra, pratico a palavra. Conheço a palavra, pratico mais um pouco. Conheço mais um pouco, pratico a palavra. Não é pelo que você sabe. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece tudo. Eu já tive pessoas assim na célula, mas tu olhar para a vida dela, é uma vida destruída, uma vida miserável, não uma vida de um filho de Deus. Então conhecer somente da palavra, num pensamento, não muda nada, se você não aplicar fé. Se você não aplicar fé naquilo que você lê, não muda a história de ninguém. Não muda a nossa história, não muda a história da sua família, não muda a história do seu vizinho. Porque você precisa aplicar fé. Aplicar fé. Também quero pedir para nós lermos Hebreus 11, 28 ao 33. Vocês conseguem botar no telão, porque eu não tenho isso agora aqui no papel. Hebreus 11. Vamos lá. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas.
Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de ser rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Deixa aqui nessa parte. Olha o que diz ali, ó. Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça. Todos esses homens praticaram a justiça, mas o Cordeiro ainda não havia morrido, Jesus ainda não tinha vindo. Como ele consegue praticar a justiça? É vivendo os atos de Cristo. Eles viviam os atos de Cristo, a vida deles era uma entrega, a vida deles era uma vida com fé, que fizeram coisas, que o nome deles está aqui para nós lermos nessa noite. O que esses caras fizeram aqui, ó, é para falar para mim e você, que o nome deles está escrito ali, porque eles tiveram fé, para fazer aquilo que muitas outras pessoas não tiveram coragem, ousadia e fé para fazer. E eles se moveram em Cristo, né? Aí você pode me perguntar, e dá um exemplo prático que eu posso fazer a justiça. Algo que eu consigo entender de uma maneira fácil. Vou te dizer, quem pode perdoar o ofensor, senão pela fé? Quem pode perdoar aquele que nos ofende, senão pela fé? Quantas pessoas às vezes, irmãos na fé, que nós não conseguimos perdoar, que nós às vezes não conseguimos nem passar no mesmo lugar que essa pessoa está, porque não temos fé o suficiente para perdoar, porque nós achamos que fé é um sentimento. Eu não sinto em perdoar o meu irmão, porque ele me fez tão mal, ele me machucou. Pastor, tu não sabe o que ele fez para mim, eu não consigo perdoar ele. Mas o perdão, ele é uma decisão. É uma decisão, eu decido perdoar. Por quê? Porque quando nós conseguimos perdoar em fé ao nosso irmão, isso é tão libertador. Não é libertador para aquele, não, é libertador para você. É libertador para mim. Porque nós somos escravos daqueles que nós temos contendas. Nós somos escravos daquele que nós odiamos. Mas como eu sei disso? Você nem passa no mesmo lugar que uma pessoa que odeia, você não consegue passar perto dela. Você corta a curva. Se ela vem por uma rua, você vai por outra rua. Isso é prova que existe um veneno dentro de você, que existe um veneno dentro de mim. É o perdão. Isso, o perdão, eu só consigo perdoar pela fé. Pela fé. Pior é quando você precisa perdoar aquele que ofendeu você e ele acha que ele ainda está certo. Ele acha que está certo. Você vai lá, pede perdão para ele, mas foi ele que fez mal para você. Você vai lá e pede perdão, meu irmão, me perdoa, porque eu tive pensamentos maus a teu respeito e tal. E ele no seu coração pensa assim: até que enfim ele me pediu perdão. Eu sabia, eu falei para ele, mas ele estava errado. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim que vai te fazer mal, mas a Bíblia diz que você deve perdoar e deve pedir perdão. Não importa quem errou, porque afinal o veneno está dentro de você e você quer que o outro morra, mas quem está morrendo é você. Quem está com o veneno, com aquela engronha, como
costumo dizer, dentro do estômago, aquela sensação ruim, quando vê a pessoa é você. Você que tomou 1 litro de Roundup e quer que o outro more. Portanto, quem perdoa, liberta a si mesmo. Isso é pela fé. Portanto, seja livre hoje. Seu pecado era pior do que aquilo que fizeram contra você. Você bateu no rosto de Jesus e Deus te perdoou. Deus te perdoou. O problema é que às vezes nós achamos que aquilo que nós passamos é muito maior do que Jesus fez na cruz. É muito maior. Ele me ofendeu, Ele me fez mal, Ele me trapaceou, Ele me passou a perna. Então eu não consigo perdoar. Por quê? Porque você acha que o pecado que você sofreu é maior daquilo que Jesus fez na cruz. Mas não é maior do que aquilo que Ele fez na cruz. Não chegou aos pés daquilo que Jesus fez na cruz. Mas Deus te perdoou. E mais, Ele se esqueceu dos seus pecados. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Essa é a verdade do Evangelho. Ore por aqueles que te perseguem e abençoe aqueles que te amaldiçoam. Não, mas daí tu já está me pedindo demais. Eu já tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Agora eu ainda tenho que perdoar os que me perseguem. Eu ainda tenho que abençoar aqueles que me amaldiçoam. É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Não é eu que estou dizendo para vocês, a Bíblia diz. Abençoe aqueles que te amaldiçoem. Aqueles que falam mal, aqueles que fazem contenda, aqueles que te falam pelas costas. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Abençoe a vida deles. Abençoe a vida deles. Ore por eles. Ore por essas pessoas. Ore pelo seu inimigo. A sua coroa terá pérolas. A sua coroa terão pedrinhas que vão glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque quando você abençoa aquele que te amaldiçoa, você transcende o natural. Como assim transcende o natural? Sabe o que o natural, sabe o que o mundo ali fora diz? Se alguém te dá uma pedrada, faz o mesmo. Vai lá, se vinga dele. Vai lá, se cobra dele. Mas nós não somos seres dessa terra. Nós não pertencemos a esse mundo. Então nós transcendemos. Nós somos seres sobrenaturais. Nós agimos acima do natural. O natural é se vingar. O natural é fazer a mesma coisa. Mas o espiritual é perdoar. O espiritual é abençoar. O espiritual é liberar. Vai em fé, meu irmão. Vai em fé. Eu te perdoo. Seja livre. Prospere. Seja restituído. Cresça. Avance. Esse deve ser o nosso coração. Porque nós não pertencemos mais àquele mundo. Àquele mundo lá fora. Nós pertencemos a um novo reino. Nós somos uma nova criatura. Uma nova criatura. Você pode ter duas fés. Você pode ter uma fé como Tomé, ou você pode ter uma fé como Abraão. Mas a decisão, ela está nas suas mãos. Você tem essa decisão. João 20, 24 a 25. Diz assim: ora Tomé, um dos 12 chamado Dízimo, não estava com eles quando veio Jesus. Como não estava com eles? Eles estavam reunidos no domingo, num culto abençoado como eles, mas Tomé não estava. Tomé estava vendo Faustão em casa. Perdeu o culto. Jesus veio e ele perdeu. E daí os irmãos, chegam os discípulos e falam para Tomé: vimos Jesus, vimos o Senhor. O que diz Tomé? Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado,
de modo algum acreditarei. Essa é a fé de Tomé. Precisa ter fé para isso? Precisa ter fé quando você está vendo as coisas? Não, não precisa ter fé. Não precisa ter fé. Porque você já está vendo? As coisas estão aí na tua frente. Agora é fácil dizer que está fácil, que o Marciano foi restituído. Agora é fácil, porque eu estou vendo ele aqui bem. Mas no momento que ele estava passando lá, que ele foi ao fim dele mesmo, que a esposa não podia ajudar, a filha não podia ajudar, o médico não podia ajudar, só Deus podia ajudar, só Deus podia mudar a história dele. Ele foi levado ao fim dele. E se Deus não permitiu, tu sabe que Deus tem algo para ti. Para de fugir de Deus. Não foge mais daquilo que Ele tem para ti e para tua casa. Amém? Ou você pode ter a fé de Abraão. A fé, ela é a convicção de coisas que se veem. A fé é uma atitude do coração, uma convicção daquilo que Deus é e da sua palavra. Quero ler com você Romanos 4, 17 ao 21. Fica ligado, presta atenção na palavra, estou indo para o final. Quero ler com você o que o livro de Romanos fala. Capítulo 4, versículo do 17 ao 21. Diz assim: ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Olha só, Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, recebido uma palavra de Deus, que ele seria pai de nações. Mas essa promessa não aconteceu de hoje para amanhã. Não aconteceu no estalar de dedos. Foram 24 anos esperando a promessa se cumprir. 24 anos. Não foi alguns dias, não foi alguns meses. Mas a palavra de Deus diz que Abraão, ele foi aprovado em sua fé. Eu vou continuar lendo para você. Abraão, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Ele creu até o fim, naquilo que Deus prometeu, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Por que Paulo está falando isso? Porque teve um momento na vida de Abraão. Acabei de dizer para você que ele esperou 24 anos pela promessa. 24 anos orando pela promessa, crendo, por quê? Porque Deus tinha prometido para ele. Mas num determinado momento, Deus chega a Abraão e pede o Isaac dele, pede o filho dele em sacrifício. Mas qual é a atitude de Abraão? Qual é a atitude de Abraão? Ele se prostra em terra, ele chora: Deus, não, é o meu filho, aquele que tu me prometeu. Você vê Abraão fazendo isso? Não. Você vê Abraão crendo na palavra. Abraão, ele se move em fé. Ele pega seu filho, seu único filho, o filho da promessa. Ele pega a lenha, ele pega seus servos e vai caminhando, até o lugar que Deus tinha estabelecido para ele. Não foi caminhada de algumas horas, foi caminhada de 3 dias. 3 dias até caminhar até o monte
que Deus tinha falado para ele. E no momento que ele chega ao pé do monte, ele fala para os seus servos: fiquem aqui, que eu e meu filho subiremos e adoraremos a Deus, e voltaremos. Olha a palavra que ele libera para os seus filhos, para os seus servos: nós subiremos, nós adoraremos a Deus. Mas ele sabia que Deus queria seu filho como oferta, como sacrifício vivo. Ele sabia disso, mas não saiu da boca dele isso. Nós subiremos, adoraremos a Deus, e nós voltaremos. Nós voltaremos. E quando ele está subindo o monte com o seu filho, seu único filho, ele coloca a lenha sobre as costas do seu filho. E seu filho olha para o seu pai, carregando aquelas lenhas. E seu pai com o cutelo, com a faca na mão, subindo aquele monte. Seu filho indaga seu pai. Seu filho indaga Abraão e diz: pai, nós temos a lenha, nós temos todas as coisas, mas onde está o sacrifício? Aonde está o sacrifício? Você não escuta sair da boca de Abraão: meu filho será tu. Você não escuta sair isso da boca de Abraão. Você não escuta sair isso da boca de Abraão. Da boca de Abraão, cheio de fé, diz: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Porque ele era cheio de fé. Ele era cheio de fé. E a Bíblia diz que ele prepara o altar. Ele coloca a lenha. Ele coloca o seu filho sobre a lenha. Ele tem o fogo na mão. Ele tem a faca na mão. Ele levanta a faca para sacrificar. Sacrificar o seu filho. E do céu ele ouve uma alta voz: não, Abraão. Não, Abraão. Hoje tu provou que tu crê em mim, que tu tem fé em mim. Entregar o filho da promessa, o filho que eu te prometi. E por causa disso, ele olhou para o lado e viu o cordeiro. Foi o primeiro que viu o cordeiro. Foi o primeiro que viu a provisão. Foi o primeiro que viu a provisão. O mesmo cordeiro que foi entregue por mim e por você. É o mesmo cordeiro que Deus proveu. É Jesus o cordeiro que Abraão sacrificou naquele lugar. Por causa da fé dele, por causa daquilo que ele creu, ele ousou a crer no Deus do impossível. Ele ousou a crer na promessa que ele tinha recebido do seu Deus. E aquele que crê, verá o melhor de Deus. A sua história vai ser mudada, a sua história vai ser transformada. Aquele que decidir se jogar nos braços do Senhor, como filho, como teste do filho, com medo, não sei se meu pai vai me segurar, mas é isso que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa noite. Ouse a crer e se jogar no meu colo. Ouse a crer na palavra. Ouse a crer naquele que me prometeu. Ouse a ter fé como a fé de Abraão. Não a fé de Tomé, mas a fé de Abraão, que vê aonde não existe, que traz à existência aquilo que não existe pela fé. Se coloque de pé. Oh Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos a mesma fé de Abraão. Oh, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que perderam a esperança, mas peça a Deus a fé de Abraão. A fé de Abraão, que ela vai contra a esperança, ela vai contra tudo aquilo que é natural, e traz existência o cordeiro, o sacrifício. Feche seus olhos. Comece a orar a Deus nesse momento. Eu não sei por aquilo que você tem passado, por aquilo que você tem vivido, mas Deus sabe de todas as coisas. E se você está aqui nesse dia, é porque era para você ouvir essa palavra. Essa palavra é para você, não é para o seu vizinho, é para você que está aqui.
Oh Espírito de Deus, fala aos nossos corações essa noite. Fala aos nossos corações essa noite. Oh Espírito de Deus, ouse a crer no Deus da promessa. Ouse a se mover de fé. Ouse a sair do seu lugar em fé e crer no Deus do impossível. Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, Tu tem toda a provisão que nós precisamos. Tu tem toda a provisão que nós precisamos. Oh Espírito de Deus, quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam assim somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare, te louvarei, nós te louvamos, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei, nós te adoramos, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. aquele que tiver fé, aquele que quiser receber uma porção maior de fé, sai do seu lugar e vem aqui na frente, crendo que a mesma fé de Abraão, que é o pai de todos nós pela fé, está sobre mim e sobre você. Vem aqui na frente, sai do seu lugar. Somente aquele que crê, somente aquele que tem fome, somente aquele que está sedento pela presença. Se você não crê, fique no seu lugar. Só sai aquele que crê. Só vem aqui na frente aquele que tem fé no Deus que prospera, no Deus que cumpre propósitos, no Deus que muda a história.
do Deus que traz existência aquilo que não existe. Sai do seu lugar. Oh, chore, canta na show. Espírito de Deus, toca Deus, toca Deus. Queria pedir para a liderança ministrar com essas pessoas, orar com ousadia por essas pessoas que tem sede pela presença, que tem fome da presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
ao Senhor, meu irmão, exalte. Declare esse louvor, declare. Declare de todo o seu coração. Declare que o Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, igreja. Oh, aleluia, exaltando o nome dEle. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu digo para você, meu irmão, essa semana vai ser diferente. Oh, essa semana vai ter algo diferente na tua casa. Essa semana vai ter algo diferente na sua célula. Aleluia. Como o Cristiano falou, você não veio aqui em vão. Você veio receber uma porção maior da unção de Deus. Você veio aqui receber uma porção maior de fé no seu coração. Glórias a Deus. Lembrando que esse mover poderoso, ele continua nas células dessa semana. Esse mover poderoso vai continuar nas células. A palavra aqui dessa noite já está lá no aplicativo, meu irmão. Aleluia. Oh, e a semana vai ser debaixo de favor e graça. Meu irmão, o homem não vai embora sem abraço no mínimo em 10 homens e a mulher no mínimo em 10 mulheres. Amém? E uma boa noite para todos aqueles que estão em casa nos assistindo da mesma forma. Amém? Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Eu sei. O Senhor está cuidando de mim. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.